desculpe, eu não gostaria de pluralidade. Estou mais afim aqui, estude só isso aqui, tá bom. Já que não dá para fazer, vamos continuar estudando os modelos gerais, até porque nós temos que conhecê-los bem para poder criticá-los, mas vamos formar economistas profundamente comprometidos com a compreensão da realidade. Isso não é trivial, o movimento é contra isso. As escolas de pós-graduação em economia, elas têm um peso forte no sentido de ter um viés muito mais conservador, né? Então somos nós, em nível de graduação, é que temos que fazer essa mudança radical. A mudança radical em nível da pós é muito mais difícil, porque a pós, ela forma os professores, ela gera possibilidade de bolsas, ela gera possibilidade de pesquisas, é briga por grana e é briga por prestígio. É muito mais difícil de falar. No entanto, na graduação nós estamos continuando avançando. Então, acho que o grande eixo é continuar avançando na graduação e em nível do Brasil como um todo e tentando também ultrapassar e retomando esse debate na América Latina. Não sei se vocês sabem, mas economias com viés mais heterodoxo praticamente morreu na América Latina. A grande maioria das escolas de economia da América Latina são altamente conservadoras. Então, esse movimento na América Latina também é importante. A compreensão é de que a formação do economista, compreendendo a realidade junto com o instrumental, se coloca como fundamental. Um instrumental, por exemplo, na área de estatística, vamos estudar diversidades regionais brasileiras, vamos estudar o que está acontecendo entre os estados mais pobres do Brasil. Vamos estudar a matriz de insumo produto, vamos estudar a análise de contas nacionais para saber direitinho o que está acontecendo. Vamos fazer análise, vamos gerar economistas que estudem a realidade regional a partir desse instrumental. Contas nacionais é fundamental, entender, né? Então, o economista mais complexo, eu acho que é um mix de perspectiva teórica aprofundada de compreensão da realidade e uma caixa de instrumentos que lhe permita uma atuação mais profissional. É difícil de fazer, é difícil de romper com isso, mas a informação que a gente tem, que os economistas que a gente tem conseguido formar com esse viés, têm se destacado em todas as áreas de atuação que eles têm atuado, têm feito diferença. Então, acho que esse é um desafio, no entanto, é um desafio possível e, minimamente, a nossa briga permitiu que, no Brasil, esse tipo de debate não morresse, antes, pelo contrário, continuasse vivo e fazendo parte dos nossos cursos de economia. Acho que, no interior do Brasil, especialmente nas universidades federais e estaduais, nós temos que ter um compromisso de formar professores com uma bagagem teórica profunda e que tenham também um viés instrumental. Para mim, essa é o grande caminho da área de ciência econômica na atualidade. Obrigada. Nós agradecemos a palestra da professora Vanessa Petrelli e, na verdade, nos trouxe a importância de uma visão crítica do economista, a formação do economista. E agora nós iniciamos, então, a parte do debate, né, da pergunta também de vocês. Então, eu gostaria de dar de um monitor, por favor. Quem gostaria de perguntas ou comentários? Então, o professor Carlos. Tem o microfone. Professor Carlos. Quem quiser ver, eu trouxe alguns dados da dinâmica chinesa aí para vocês verem a mudança em perfil. Professor Carlos. Boa noite a todos e todas. Então, vamos lá, né? Meu nome é Carlos Eduardo, sou professor aqui do Departamento de Economia da UESC, ensino macroeconomia e economia internacional. Eu acho que vou fazer dois comentários e uma pergunta, na verdade, ao professor Tom, né? E acho que
trouxe uma coisa muito bacana para a gente. Geralmente em ciência e nos debates importantes modernos, valem mais as perguntas do que as respostas. As perguntas têm vida mais longa do que as respostas. As grandes teorias foram aquelas que fizeram as perguntas certas, não aquelas que deram as grandes respostas. As perguntas ecoam ao longo de muitos anos. Então o professor trouxe uma série de perguntas que eu julgo que foram talvez até mais interessantes que as respostas que ele mesmo trouxe, respostas parciais e iniciais sempre. E uma pergunta que eu queria fazer a ele, assim, porque um pouco do que ele disse assim, a respeito do que é o desejo do estudante, o que é o desejo do mercado, o que é o desejo da universidade. Como fica um pouco nós que fomos formados por acadêmicos e fizemos depois mestrados e doutorados, sempre formados por um mundo da pesquisa, por um mundo da ciência, e em alguns momentos, me parece, essa é uma autocrítica, a gente costuma enxergar os iguais. Então a gente um pouco que projeta os nossos desejos, os nossos anseios em termos do que a gente entende como saberes importantes nos nossos alunos. Aí a gente acaba projetando esse mundo da pesquisa, esse mundo mais acadêmico. Não que exista uma dicotomia entre uma coisa e outra, mas talvez aí a pergunta, professor Tomé, como é que a gente lida com isso? Como é que o professor vê esse problema? Assim? Porque aí há um anseio do estudante, há um anseio do mercado, e há aqui um anseio não da universidade apenas, mas o nosso anseio de enxergar semelhantes ali nas turmas da graduação. Não estou falando da pós-graduação, a gente começa a enxergar os nossos semelhantes, assim. E a outra coisa é que eu queria fazer um comentário em relação ao que a professora Vanessa Petrelli falou. Assim. Em parte eu concordo com ela, em parte eu discordo. Poderia dizer que eu sou um economista formado por uma tradição estruturalista keynesiana, né? Então, eu trabalhei com o professor Gabriel Porciri, que acabou sendo meio keynesiano de um lado, mais cebalino do outro, e aí me botou para ler quilos e quilos dessas coisas todas que a professora falou sobre o Minsky, o próprio Kalec, que eu acabei tendo que fazer um trabalho de aprender as coisas que eu não tinha visto na graduação em algum momento. Agora, eu acho, pessoalmente, ao contrário da professora que disse assim, olha, eu estou mais interessada hoje em que o mundo a gente pudesse trabalhar mais com a heterodoxia, que eu acho que ela compreende mais o mundo real. Eu faria uma crítica. Existem muitas ortodoxias, então não existe uma única ortodoxia, talvez como parábola para a crítica vale, mas do ponto de vista mais real, eu acho que não vale. Existem muitas coisas interessantes que a própria ortodoxia tem produzido e que não fica só nesse mundo mais walrasiano. Então, eu temo que nós, enquanto economistas formados numa tradição mais heterodoxa, para usar um termo que a professora e talvez eu também não goste tanto, nenhum de nós esteja fazendo isso, mas acho que é preciso ter uma autocrítica constante para que nós não nos tornemos herméticos dentro de uma zona de conforto. Então, eu citaria contribuições interessantes que a economia ortodoxa tem para dar, os novos modelos de crescimento econômico trouxeram perguntas interessantes que os economistas ortodoxos fizeram e que nós não tínhamos feito antes. Temas a respeito de educação e crescimento, que se você olhar o que a gente pesquisou no Brasil, até os anos 70, anos 80, a gente não falava em educação a respeito dos problemas de desenvolvimento. Então, os economistas ortodoxos fizeram perguntas interessantes. Os próprios neo-keynesianos, alguns neo-keynesianos mais antigos, Stiglitz, ou o próprio Krugman, que é uma figura meio transitando entre várias escolas de pensamento, tem muita coisa a dizer, muitas perguntas interessantes foram feitas por eles, que eu acho que precisam ser ouvidas. E, nesse sentido, a gente, como formador de opinião dentro da graduação, tem que tomar um cuidado importante em não nos tornarmos figuras herméticas e, em alguns casos extremos, figuras dogmáticas, porque as respostas em ciência são sempre respostas transitórias. Importante é você saber perguntar a coisa certa. Então, essa é um pouco de crítica que eu faço aí ao segundo momento da palestra. E aí a pergunta do professor Tomé. Obrigado. Tomé? Bom, meu nome é Rubens Savai, eu sou
executivo da AMA e professor da PUC de São Paulo. Eu tenho alguns comentários a fazer quanto à discussão que a gente estava tramando. Eu acho que, com respeito à fala do professor Tomé, eu acho que existe uma falsa questão na dicotomia entre curto prazo, longo prazo, entre o que a empresa aparentemente deseja e o que de fato a empresa deseja. Eu acho que o empresário... Eu trabalhei numa empresa de consultoria, uma época da minha vida que eu fiz muita coisa, e na empresa de consultoria, o meu chefe, que era um engenheiro, empresa de consultoria econômica, ele dizia que a função de empresas, que a função do economista era acender a luz para o empresário conseguir enxergar o mundo e o horizonte. A função do economista não é resolver problemas de curto prazo, problemas técnicos específicos dentro de uma empresa. Não é essa a função do economista. Então isso é uma falsa dicotomia. A gente imaginar que um empresário quer alguém que pense o curto prazo e que não quer alguém que pense estrategicamente o longo prazo. Então, e a gente vive discutindo essa falsa dicotomia há muito tempo, né? Pensando que, como me disse aqui, como acabou de dizer o professor que me antecedeu, dizendo que pesquisa é uma atividade separada do real, como se houvesse uma dicotomia entre pesquisa e real. Ora, se pesquisa não é sobre a realidade, eu me pergunto sobre o que é. Não tem o menor sentido. Se a pesquisa da universidade está num nível que não tem a ver com o mundo real, ou que tem a ver com o longo prazo e o real tem a ver com o curto prazo, realmente, eu já não sei mais o que nós estamos fazendo na universidade. E de fato, eu acho que nós muitas vezes não sabemos o que nós estamos fazendo na universidade. De fato, nós não sabemos, claro. Nós não sabemos e nós criamos dezenas e dezenas de modelos abstratos, separados da realidade, que, me desculpe o professor que antecedeu, foram cortejados e engolidos e digeridos por Krugman e Stiglitz, que são economistas inteligentes e que agora acordaram. Certo? Mas são as abstrações dos modelos. Inclusive, vários cursos e vários, até a mesa anterior que a gente teve, alguns professores falam assim: eu só voltei a ter aluno no curso de economia quando eu voltei a tratar da realidade. Porque até então eu não estava tratando da realidade. Enquanto os economistas não tratam, os cursos não tratam da realidade concreta, os alunos de fato se desinteressam pela abstração, porque eles têm esse mundo abstrato, criativo, que não tem a ver com a realidade, separado da realidade. Claro, tem a ver com a realidade, sim, tem coisas úteis, é o consumidor. O consumidor, quando eu coloco o consumidor, o modelo é isso, quando eu coloco o consumidor como centro do sistema, a restrição orçamentária e a reta e a curva de diferença fazem toda a restrição orçamentária, a curva de isocusto e a curva de diferença fazem todo sentido para mim, que sou um assalariado com recursos escassos, que tenho que alocar os meus recursos escassos da melhor forma possível. A curva de diferença e a restrição orçamentária fazem todo sentido. Mas eu pergunto se faz todo sentido para a Google, se faz todo sentido para a Walmart, se faz todo sentido para a Volkswagen,